O terceiro bloco, debate candidatos a deputado estadual, federal, com domicílio na cidade de São Caetano do Sul. Mais uma vez agradecendo o senhor, a senhora internauta, no outro lado aí da telinha e da telona, nos acompanhando na noite desta segunda-feira, 1º de outubro, contagem regressiva para as eleições deste domingo. Neste terceiro bloco, teremos a participação da sociedade civil organizada, entidades com representação em São Caetano do Sul. Da mesma forma, vão fazer as perguntas, sorteamos quem comenta, sorteamos quem responde, na mesma forma do bloco anterior. Agora, a Júlia Micali aqui conosco. Amanda foi terminar a matéria na dinâmica aqui do Repórter Diário e nós seguimos com o sorteio da Sociedade Civil Organizada, agência Octopus. A Octopus também aqui integrante da ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, e a Octopus, eu repito todas as vezes, é a responsável pela campanha Quem é do ABC, vota no ABC, e também por esse jingle que ilustra todos os nossos intervalos. Michel está aqui conosco, por favor, Michel, pegar o microfone de Júlia Micali. Michel vai fazer a pergunta aqui para a gente. Michel, boa noite, obrigado pela presença, à vontade para a pergunta. Boa noite, Leandro, boa noite, candidatos. Eu tenho uma pergunta, primeiro, a campanha Quem é do ABC vota no ABC, tem como principal objetivo aumentar a representatividade na Câmara e na Assembleia. E por esse motivo, a minha pergunta é: qual é o compromisso dos senhores em relação com o grande ABC, com as 7 cidades? Perfeito. Michel. Vamos ver o candidato que vai responder a pergunta. Pode guardar esse. E vamos ao candidato, por favor, Júlia. E o candidato que vai responder, que vai comentar, Sara Jane. Portanto, Daniel Córdoba, 2 minutos para a sua resposta. Caro Michel, obrigado pela pergunta. Eu comecei minha carreira profissional como trabalhador na Mercedes-Benz aqui em São Bernardo do Campo. Fiz faculdades aqui no ABC. Toda a minha carreira como trabalhador foi aqui na região. E também agora como empreendedor também aqui na área. Então o deputado federal ele tem que conhecer bem sua região e suas diversas esferas. Como trabalhador tive experiência, como empreendedor tenho experiência, como voluntário em ações sociais nas 7 cidades, tenho experiência na área de orfanatos, creches, asilos, assistência social. E também agora como político, como 1 ano e meio como vereador. Eu entendo que esses 4 predicados, que é o trabalho, a parte empreendedora, a parte social e a parte política, ela me dá condições de representar a região do Grande ABC como deputado federal. Cada região tem a sua particularidade. Ribeirão Pires, Mauá, uma questão muito forte da habitação, por exemplo. As pessoas precisam de novas casas, sair do aluguel para ter a sua própria moradia. A região aqui de Santo André, São Caetano, São Bernardo, o trânsito, a mobilidade, mais agilidade, um transporte público mais eficiente, VLT, metrô, o que seja. Eu não sou engenheiro de transporte para determinar qual o melhor transporte, mas tem que melhorar muito aqui a região do ABC na parte do transporte público. E também a segurança, como já falamos, uma integração das 7 cidades na segurança pública eletrônica, embarcada, a GCMs, investir nos nossos policiais e nossa região. Habitação, transporte, segurança, sem deixar a saúde de lado. Tem aqui uma proposta como federal, aqui a sociedade civil representada, que é o Hospital do Câncer no ABC. Como sabemos, a doença maligna, como já foi falado aqui no debate, ela não pode com que os nossos habitantes da região do ABC tenham que ir a São Paulo ou até a Barretos para esse tratamento. Minha proposta como federal é o Hospital do Câncer especializado no ABC para tratamento, prevenção e combate ao câncer. Muito obrigado. Feito, zerando o cronômetro, agora 1 minuto para o comentário de Sara Jane. Temos como proposta algo que seja viável não apenas em um único município, mas sim em todo o estado de São Paulo. Como, por exemplo, a implantação de energia solar, energia limpa, renovável. É possível, é viável e nós queremos fazer, nós queremos implantar. Aqui no nosso município de São Caetano, aqui também, onde nós estamos, tem a possibilidade de locais ociosos, como, por exemplo, o espaço do terreno da Matarazzo. Aquele terreno que está parcialmente contaminado, ele é possível de ser transformado em uma mini usina de energia solar.
é funcional, é viável, e nós podemos sim viabilizar a nível federal para que seja possível que todo cidadão do território nacional tenha em seus telhados 2 placas a início, para que seja economizado a energia e gradativamente seja possível implantar de forma on-grade, sem ligação com a rede elétrica externa. Candidata. Obrigado ao Michel do Octopus. Daqui a pouquinho vai voltar. A sociedade civil organizada tem direito a 2 perguntas pelo número de participantes. Vamos aqui fazer o sorteio da próxima entidade. USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, nesta noite representada pelo professor Joaquim, que fará neste momento a sua pergunta. Professor, pode ficar aqui à frente. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidatos. Boa noite, candidata. Boa noite, internautas. A minha pergunta versa sobre desenvolvimento regional. Nós somos uma região fortemente industrializada. E o mundo da produção, nós sabemos, está mudando. A minha pergunta é a seguinte: o que você acha que um deputado ou uma deputada pode fazer no sentido de aproveitar potencialidades e fomentar novas vocações regionais, por exemplo, para minimizar peso ou participação, no nosso caso, por exemplo, da indústria automobilística, ou da cadeia automobilística como um todo? Perfeito, pode ficar aqui, professor. Vamos sortear quem vai responder aqui a pergunta. Pois não. A pergunta será respondida pelo candidato Fábio Palácio, com o comentário do candidato Nilson Bonomi. Fábio Palácio, 2 minutos. Professor Joaquim, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, eu no consórcio do Grande ABC, o senhor na Agência de Desenvolvimento Econômico, num grande projeto que é o Polo de Tecnologia do Grande ABC, através do primeiro parque tecnológico saindo de Santo André. E nós tivemos a oportunidade de conhecermos várias iniciativas que estão dando certo ao redor do país, como em Florianópolis, como em Recife, no Porto Digital, na necessidade de criação de novas ferramentas de inovação tecnológica. O Grande ABC tem padecido por uma sonolência em relação a manter o seu parque industrial como a sua única fonte de receita principal. Nós precisamos inovar em relação às próximas profissões, naquele desenvolvimento de novas tecnologias, no investimento de startups para que possam trazer os nossos jovens das universidades, das academias, a se tornarem empreendedores de novas tecnologias, de novas soluções. Nós temos um grande parque consumidor destas tecnologias, que é o Parque Fabril existente. E nós consumimos tecnologia de outras regiões do país que investem nos seus jovens para que eles possam se tornar realmente empreendedores, investem através do recurso público, da FAPESP, das FAPs em todo o estado, nos bancos de desenvolvimento, inclusive nos bolsões da iniciativa privada que investem em startups, dando oportunidade a esses jovens criarem outras alternativas de trabalho. Nós temos aqui um grande parque consumidor e há a necessidade de que os municípios entendam isso. São Bernardo tem a Ceitec, Santo André está iniciando agora o seu parque tecnológico, mas há cidades onde São Caetano, por exemplo, com grande potencial, não existem ações para iniciar o desenvolvimento empreendedor dos seus jovens. Obrigado, Fábio Palácio. Agora, Nilson Bonomi, 1 minuto para o seu comentário. Essa questão do polo tecnológico aqui da cidade de Santo André, eu estava secretário ainda quando foi começado a discutir essa questão, né? E eu acho que é fundamental nós termos essa preocupação e ir de frente, né, enfrentar o governo federal na questão de que o melhor caminho é fazendo carga tributária. As empresas, as indústrias estão todas embora daqui do Grande ABC. A questão do polo tecnológico eu acho que é importantíssimo para a geração de emprego, mas nós temos que também valorizar os pequenos empresários. Nós temos que valorizar os comerciantes que também geram empregos. E a burocracia que se cria nas prefeituras
que se cria na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, enfim, nos órgãos que pode permitir um desenvolvimento mais rápido de geração de emprego, também é culpa do político, é culpa da política. Eu acho que a atenção, principalmente, tem que se voltar para estes órgãos para que nós possamos ter uma facilidade nas implantações e nas empresas que queiram se instalar aqui no Grande Tempo ABC esgotado. Agora vamos à participação. O professor Joaquim também volta daqui a pouquinho. Obrigado mais uma vez. Obviamente, agora a terceira participação é da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Caetano, nesta noite representada pelo Dr. João Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez. Dr. João Paulo, muito boa noite. Fica à vontade para a sua pergunta. Obrigado, Leandro. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Boa noite, candidatos. Eu que fico aqui a minha pergunta no sentido da segurança. A segurança na nossa região, nós sabemos, e aqui eu vou falar do problema especificamente de São Caetano, já que os candidatos têm o domicílio lá em São Caetano, mas sabemos que São Caetano é cercado e rodeado, né, por... como temos a favela de Heliópolis, temos locais de menor poder aquisitivo, e há pouco tempo atrás, nessas últimas semanas, a Associação Comercial, junto com o CONSEG, a nossa OAB de São Caetano, a Federação da Sociedade da Sociedade de Bairros e também a Associação dos Engenheiros e dos Arquitetos, fez, né, uma iniciativa de tentar tomar, né, para o futuro governador e também para os futuros parlamentares dessa região, o problema da Delamare. E eu queria saber qual é a proposta dos candidatos no sentido de melhorar ou de solucionar aquela região que tanto aflige a nossa população de São Caetano. Pergunta específica da Delamare. Sim. Perfeito. Vamos ver aqui quem responde e quem comenta. Vamos lá. A resposta para a pergunta elaborada pela OAB é da Sara Jane. E o comentário, Julia Micali me auxiliando aqui, com o comentário de Fábio Palácio. Sara Jane, 2 minutos. Sem dúvida nenhuma é necessário a utilização da tecnologia. Tecnologia em países avançados, em países da Europa, ela é um aliado, ela é uma ferramenta eficaz. E nós entendemos também que a polícia tem que ter uma humanização e uma integração entre si. Sou favorável também pelo SUS, Sistema Unificado de Segurança, com interligação entre as polícias e a Guarda Municipal, de forma que estas tenham uma ligação e possam trabalhar em conjunto, de forma a uma auxiliar a outra e passem a evitar o problema antes do agravamento da situação. Entendo também que é necessário uma capacitação a todos os policiais e um reconhecimento de um trabalho tão importante com relação à remuneração adequada, porque, infelizmente, nós sabemos que eles trabalham com muita limitação, com muito sacrifício e, às vezes, um equipamento, inclusive, sucateado. É fundamental, então, que sejam reestruturadas as 3 polícias. E, dessa forma, conseguiremos ter, efetivamente, uma diminuição do problema e acompanhamento periódico também por núcleos de moradores. Eu entendo que é fundamental o policial ele estar próximo da comunidade. A comunidade tem que entender que aquele policial ele não é uma pessoa que está ali para ser uma pessoa contra a comunidade, não. Ele tem que ter como um amigo, como uma pessoa que está amparando, como uma pessoa que está em uma missão para ajudar a sociedade. É esta a forma que eu vejo de solucionar realmente esse agravamento da violência em torno dessa região. Inclusive, a iluminação também no entorno é muito importante. Né? Esgotado, muito obrigada. Fábio Palácio, 1 minuto para o seu comentário. Olha, João, o problema da segurança é um dos problemas que mais incomoda a população de São Caetano. Nós já tivemos no passado momentos que se pegava a Delamare e quando se entrava em São Caetano, a sensação das pessoas é: aqui eu posso abrir o vidro e eu respiro mais tranquilo porque eu estou em São Caetano.
Nós passamos longe disso nos últimos tempos. Nós precisamos trabalhar junto com os deputados estaduais para aumentar a quantidade de policiais militares em São Caetano e em toda a região do Grande ABC, que está muito abaixo daquilo que nós necessitamos. Trazer do governo federal recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente possa equalizar, fazer com que todas as guardas municipais do Grande ABC falem a mesma língua através de um único sistema de comunicação. E privilegiar a conversação entre municípios, junto com a Prefeitura de São Paulo, para fazermos ações conjuntas, São Caetano e São Paulo. Só assim nós vamos poder conseguir resolver o problema da Delamare. Perfeito. Obrigado, doutor João Paulo, que também retorna. Bom, nós vamos fazer o seguinte, como são 3 entidades, as 3 já fizeram perguntas, nós vamos repetir aquela ordem inicial. Então vamos só chamar novamente a Octopus, através do seu representante, o Michel, para fazer mais uma pergunta aqui neste terceiro bloco. Pois não, Michel? Ainda na defesa da campanha, quem é do ABC vota pelos candidatos do ABC, vocês já declararam o amor pela região, pela cidade de cada um, mas na verdade a gente gostaria de saber se vocês, se eleitos, comprometessem em relação às emendas da verba discricionária, destinar 80% para 7 cidades, né? Então, essa é o que a gente defende na campanha, que é os interesses das 7 cidades e não apenas, como já foi perguntado aqui pelos jornalistas, o interesse apenas de uma cidade, mas sim das 7 cidades. Perfeito. Vamos lá, Michel, pode ficar um pouquinho com o microfone, vamos ver quem vai responder. Candidato Fábio Soares vai responder e o comentário... Estou com o comentário de Daniel Córdoba. Fábio Soares, 2 minutos para a sua resposta. Michel, parabéns pela pergunta. Bom, eu não quero ganhar o seu voto fazendo promessas aqui ou garantir que eu vou investir 80% das emendas. Gente, eu não sei a necessidade que nós temos em cada cidade, A, B, C, D, M, R. Eu não sei a necessidade que existe em cada município que nós falamos aqui e também no estado de São Paulo. Portanto, eu não quero ganhar um voto aqui me comprometendo. Eu quero comprometer o seguinte, eu quero ser um deputado acessível. Acessível a qualquer necessidade. E sempre, Michel, estar à disposição dos prefeitos, deputados estaduais e principalmente vereadores, que eles sim devem e são o mais próximo de vocês. Vocês aí do povo, aonde está realmente a necessidade. É aí que nós vamos ver a qualidade de vida e aí sim tem o compromisso. Fábio Soares vai estar sim aonde estiver necessidade. Se for São Caetano, se for em Mauá, se for em Ribeirão Pires, se for Riacho Grande, aonde quer que seja. Aonde estiver um problema, eu quero estar lá. Acessível e como um deputado que apresente projetos que mudem a vida de pessoas. E projetos que vão ter a fiscalização aqui, ó, pessoal do deputado federal. Esse é o compromisso que eu tenho. Eu vou fazer uma emenda para asfalto, eu vou fiscalizar o asfalto e quero ver o quanto vai ser gasto, o quanto vai ser pago e como que funciona essas licitações, principalmente, porque a gente sabe também no mundo das licitações o que ocorre. As empresas sempre pagam para as outras fugirem, né, para ficarem sozinhas e ter aqueles valores lá em cima. Chega disso, né? Nosso dinheiro indo para o ladrão. Então chega. Nós precisamos de deputados que fiscalize o legislativo, ou o executivo, desculpe. Então eu quero ser um deputado não de promessinhas. Tudo que foi falado aqui é muito lindo, mas se não tiver acesso ao deputado, nada ocorre. Questão de segurança, saúde e educação. Tempo esgotado. Daniel Córdoba, 1 minuto para o seu comentário. Eu acho que até não é nem suficiente os 80%. De tantos problemas que temos no ABC. Temos aqui na proximidade, aqui Tamarutaca, Montanhão, Riacho Grande, problemas gravíssimos de habitação, de saneamento, de segurança pública, de saúde, de educação. A emenda parlamentar ela é uma ajuda mínima à região. Entendo que o deputado federal tem que, junto com os prefeitos da região, buscar projetos de grande porte junto aos ministérios em Brasília. Os ministérios e os ministros têm que vir aqui e investir em São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, Ribeirão, Mauá, Diadema. Mais de milhões de habitantes.
O Grande ABC está entre os 10 maiores PIBs do Brasil, muito mais que muitos estados. Poderíamos ter aqui um estado como Paraná, como grandes estados aqui do Nordeste. O ABC tem que ter um olhar especial do governo federal. Eu, como federal, estarei lá brigando para investimento na região, para a sua família, que tanto necessita. Perfeito. Obrigado ao Michel, do Octopus. Agradecendo também ao Paulo César Ferrari, todo o pessoal da Associação Comercial e Industrial de Santo André. Seguindo a ordem, novamente a USCS, professor Joaquim aqui conosco. Passar o microfone aqui para o professor Joaquim. Professor, pode dar um passo à frente, por gentileza. Sua pergunta novamente, por favor. Candidatos, candidata, nós vivemos em 7 municípios, uma grande região, com fronteiras às vezes imperceptíveis. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre a importância de mecanismo, de organismo, de articulação entre os vários atores regionais, como a Agência de Desenvolvimento e o consórcio, no sentido de promover o desenvolvimento regional. Perfeito, professor. Vamos aqui. A resposta. Resposta Pedro Terugi. Terá 2 minutos para a resposta. E o comentário será feito por Fábio Soares. Pedro Terugi, 2 minutos. Obrigado pela pergunta, professor. Realmente a constatação é clara, todos os municípios estão conurbados, está muito próximo um do outro. A gente defende sempre a integração, como o nosso partido já integra naturalmente toda a região, né? Nós nos confrontamos, a gente quer sempre a integração. Uma vez que a gente entende que esse local aqui, o ABCD-MRR, ele tem uma importância significativa para a economia do país, né? Se nós não nos articularmos, não vamos ter nenhum recurso, não vamos ter nenhuma possibilidade de fazer frente a outros locais que são muito mais organizados que a gente, né? O importante também é saber que todo o tempo que a gente teve aqui, tem governos do mesmo partido na região que não conseguiram viabilizar isso, e tem agora até quase 3 do mesmo partido e outros aliados que está querendo sair do consórcio intermunicipal, que é um órgão necessário para a integração dos municípios. No momento que a gente está no mundo globalizado, se a gente não se juntar, nós vamos acabar se dividindo, né? Então eu acho que falhou muito forte a região em não conseguir se integrar, né? Tá em meio a diversos problemas, e se eles tivessem se ajudado, com certeza não teria o problema da ponte que caiu aqui, teria uma ajuda do intermunicipal. O problema de gestão lá em Mauá, com certeza teria uma ajuda se tivesse todo um outro suporte. Lá em São Caetano, né, com problemas em estruturas de hospitais, de obras paradas, mal encaminhadas, toda essa falta de articulação entre as regiões e até mesmo para os seus representantes, deputados estaduais, deputados federais, né, foi muito falho. Mostrou-se uma falência dos governos que poderiam, de certa maneira, mostrar, né, nesse período que tem afinidades ideológicas, fazer isso, mas não aconteceu isso. O que a gente vê é a falência desse modo integrativo. A gente sempre defende a integração como o cumprimento do artigo 2º da Constituição, como uma integração municipal, né? E a gente vai lutar por isso como candidato a deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. Tempo esgotado. Fábio Soares, 1 minuto para o seu comentário. Professor, boa pergunta. Agradeço aí a pergunta. Eu concordo com o Terugi, tem que sim integralizar. A interação entre esses municípios é de tamanha importância, principalmente na questão de mobilidade, né? Há um tempo atrás um consórcio falou muito sobre o interesse de vias metropolitanas, né? O CIVIM, se não me engano, era o nome do projeto. Existem vias de interesse metropolitano que, a falar a verdade, o consórcio deixou um pouco a desejar, mas deve ser fiscalizado e investido, sim, em um consórcio que exerça realmente a sua função. Acredito que deixou muito a desejar desses anos, né? Quanto às vias metropolitanas, apoio aos municípios, a gente só via projeto da mãozinha na cidade, da travessia seguro, e muitos milhões aí por causa desse projeto aí. Então, não teve ações contundentes, né? E o município, como um todo, ele deve sim ter esse apoio fundamental de um ente tão conceituado que era o consórcio intermunicipal. Tempo esgotado, obrigado, professor Joaquim, obrigado mais uma vez pela gentileza. Leve um abraço também ao professor reitor Bassi da USCS e a todo o corpo de professores, alunos, estudantes. Aliás, eu também sou egresso da USCS. Obrigado. Bom, vamos para fechar esse 4º bloco, mais uma participação do OAB, doutor João Paulo, por gentileza.
Microfone aqui é do senhor para fazer a pergunta que encerrará o bloco. Fique à vontade. Obrigado. Hein? Bom, eu queria falar num tema bem específico até da nossa área aqui, falar sobre a judicialização das campanhas. Né, que hoje você vê toda essa briga jurídica que nós temos tido com liminares, um não pode fazer campanha, outro não, tudo. Queria saber a opinião dos candidatos, o quanto isso prejudica para vocês, né, para transmitir as suas propostas e conseguir falar o que vocês têm para dizer para o povo, e quanto isso também prejudica para aquele que está recebendo, que deixa de ter a informação que é a mais importante para ele, que é justamente o que ele quer saber, de o que você vai fazer para educação, saúde, segurança e tantas outras áreas, e fica discutindo temas jurídicos que nem sempre a população, né, sabe os termos específicos para saber discutir, que nós, tanto advogados, gostamos, mas não é a prioridade, né, da população. Perfeito, doutor João Paulo. Último papel aqui do nosso recipiente. Quem responderá a pergunta é o candidato Nilson Bonomi, com o comentário, também último papel, do candidato Pedro Teruji. Candidato Nilson Bonomi, 2 minutos para a sua resposta. Bom, uma pergunta muito interessante. Eu acho que nós temos aqui esse bate-papo. Aqui eu não diria nem que é um debate, porque aqui é uma exposição de propostas, né, de projetos, enfim. Aqui não existe essa degladiação, né, de candidatos, um querendo triturar o outro, que é o que acontece geralmente nas campanhas políticas, doutor João. A política está desmoralizada, os políticos estão desmoralizados. Eu acho que se nós não tivermos a intenção de mudar e levar proposta para a população, realmente ir para Brasília, defender os interesses da nossa região, eu faço aqui o compromisso de enviar aqui para a região do Grande ABCD-MRR 80% das emendas parlamentares que eu tiver no meu mandato, com certeza será destinado para cá. O resto do estado de São Paulo também terá, mas proporcional aos 20% que vai sobrar. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu quero fazer aqui uma emenda às palavras do candidato Fábio Soares. Nós temos condições e temos dever de levar parceria aos prefeitos municipais, ao executivo, para que eles apresentem projeto no governo federal, e nós fazemos o papel de correr atrás, de aprovar os projetos e de trazer o recurso para os municípios, para os 645 municípios do estado de São Paulo. Nós seremos deputados, tanto estadual quanto federal, do estado de São Paulo inteiro. Portanto, eu quero aqui deixar um compromisso, que eu estarei em Brasília brigando pelos interesses do povo de São Paulo, do povo do estado de São Paulo, e principalmente pelo povo do Grande ABCD-MRR. A judicialização das campanhas políticas é para quem não tem projeto, porque quem tem uma campanha limpa, quem tem a ficha limpa, e quem é renovação não precisa de fazer coisas erradas na rua, nem agressividades, que é o que tem acontecido aqui no Grande ABCD-MRR. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto, Pedro Teruji, para o seu comentário. Obrigado, doutor João Paulo, um colega da subseção de São Caetano, do qual também sou inscrito e tenho muita honra de fazer parte disso. É uma pergunta pertinente nesse ano que completa 30 anos nossa Constituição. Né? A efetividade de muitos dos direitos que a gente tem na Constituição ainda não foi cumprida. E quando a gente judicializa isso, há uma seletividade no governo, né, em alguns governos e no judiciário, principalmente aqui do estado de São Paulo. Né? Temos estudos aí que comprovam a grande relação do governo do PSDB com o judiciário. Né? O pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Então, algumas investigações que devem ser levadas em consideração não estão sendo levadas em consideração. A judicialização, né, às vezes, como disse, né, pode prejudicar aquela campanha que é ficha suja, que mostra a velha política que está lá recebendo verba de lava-jato, recebendo verbas de financiamento de campanha. Então, por isso, ao analisar o seu candidato para poder votar nesse domingo, veja quem ele é financiado, quais são as propostas deles, quais são os projetos, se ele é ficha limpa ou não. Nós somos. Tempo esgotado, obrigado mais uma vez, doutor João Paulo, em nome de quem quero agradecer também toda a OAB de São Caetano do Sul, presidente doutor Adilson Dias, obrigado pela representatividade aqui em nosso debate. E com isso, encerramos o terceiro bloco, vamos a mais uma breve pausa, 2 minutinhos, e na volta as considerações finais de cada um dos candidatos aqui presentes. Eleições 2018, Repórter Diário, quem é do ABC
vota no ABC. Até mais. Eu bato no peito e digo que sou